Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de nosso Deus, nesse 12º domingo do tempo comum, traz para nós algumas situações daqueles que agem na justiça e aqueles que são ímpios. Traz para nós uma força, traz para nós uma coragem de seguir adiante, de superar as provações e os desafios, quando o próprio Senhor fala para nós 3 vezes no Evangelho: não tenhais medo, coragem. Assim como o próprio Deus, através de Jesus, venceu as tentações, as tribulações, os desafios, as provações e até a morte, como recordou a segunda leitura, nós também somos convidados a continuar, seguir sem medo. Está certo que o medo faz parte também da nossa condição humana, mas ele não deve ser um impedimento. Às vezes o medo serve para mensurar até onde nós podemos ir. Às vezes o medo também serve como uma baliza até onde nós podemos nos guiar. Mas na fé ele não pode impedir o anúncio da Boa Nova com a nossa vida, com a nossa caminhada de fé, com o nosso testemunho. A primeira leitura que nós escutamos, ela foi tirada do livro do profeta Jeremias. E nós sabemos qual é a missão do profeta. A missão do profeta é trazer uma mensagem de Deus. Não é a sua palavra, não é a sua ideia, não é o que eu acho. O profeta tem essa missão de trazer uma palavra do céu à terra. E sempre a palavra de Deus, ela tem essa missão de tocar o nosso coração. Ela tem essa missão de desestabilizar, de incomodar, inclusive as autoridades, inclusive aqueles que têm um poder realmente temporal aqui na terra, que passam. Essa é a missão do profeta. E o profeta deve realizá-la com amor e com dedicação, mas sem medo. Essa leitura que nós escutamos traz para nós aquilo que nós conhecemos como as lamentações do profeta Jeremias, mas nós poderíamos dizer as confissões do profeta. Por quê? Porque ele, diante do anúncio da Boa Nova, diante do anúncio da mensagem de Deus, ele começa a incomodar muitas autoridades. E muitas autoridades começam a tramar contra o profeta. E a palavra de Deus mostra para nós que até aqueles que se falavam, que se colocavam como amigos do profeta, estavam esperando uma oportunidade para que o profeta caísse. Estavam até preparando caminhos para o profeta deslizar. Abraçava o profeta, motivava o profeta e diz: eu sou seu amigo, eu estou contigo, mas estavam ali esperando uma fraqueza do profeta para derrubá-lo. Mas o profeta Jeremias nos ensina essa confiança em Deus, essa certeza no Senhor, que vê tudo, que conhece tudo e que sabe tudo. E assim como lá no Novo Testamento, São Paulo disse para nós: eu sei em quem eu depositei a minha confiança. O profeta Jeremias, nas entrelinhas, fala isso para nós hoje. Ele apresenta a dificuldade da missão, as injúrias que ele passa, as tentações que os próprios amigos colocam ali, mas ele diz: nenhum deles venceu. Por quê? Porque estão afrontando o ministro de Deus. E se estão afrontando o ministro de Deus, estão afrontando o próprio Deus. A própria palavra de Deus, que essas autoridades, esses inimigos do profeta, querem realmente calar. Não é a voz do profeta, mas é a voz de Deus. Jeremias tinha essa confiança no Senhor
como muitos confiam, como muitos acreditam e muitos seguem de cabeça erguida, confiando em Deus e continuando o anúncio da Boa Nova. Ó Senhor dos Exércitos, falou Jeremias, que provas o homem justos e vês o sentimento do coração. A palavra de Deus mostra para nós essa justiça do profeta, essa justiça de Deus, do profeta que ajusta a sua vida, a vida do Senhor, a mensagem de Deus, e esse Deus que não desampara aqueles que realmente acreditam e seguem nesse itinerário espiritual, levando a boa nova. Deus, então, sempre se mostra solícito para com o profeta, pois sempre os livrou da mão dos inimigos. Que nos ensina esse profeta a termos essa coragem, a termos essa fé, porque provações, dificuldades, ameaças, tentações, por o anúncio da Boa Nova, por sermos testemunhas de Jesus, sempre irão bater na nossa porta. Mas assim como o profeta, como São Paulo, nós devemos ter a certeza em quem nós depositamos a nossa fé. E é justamente isso que fala para nós essa segunda leitura que nós acabamos de escutar. Quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus, quando nós saímos desse caminho de retidão, pecamos, fraquejamos na fé, colaboramos para que as pessoas se distanciem do reino de Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos essa certeza que realmente Ele ofertou a vida do Seu Filho para nos salvar, aí nós seguimos esse caminho de retidão. A palavra recorda que por um único homem entrou o pecado no mundo, Adão, e a partir daí todos passaram a pecar também. A igreja chama isso de solidariedade com Adão. O bom da nossa vida é que não tivesse entrado o pecado, mas na liberdade que Deus nos criou, nós podemos optar, seguir seus caminhos, seguir seus passos, ou se desviar, tentando pegar um atalho ou uma vereda, achando que vai chegar no céu mais rápido, mas certamente vem então aí as decepções. Então confiar, porque se por um homem entrou o pecado no mundo, a palavra de Deus disse hoje para nós, também por um único homem entrou essa salvação, essa libertação, superabundou a graça de Deus na nossa vida, nos nossos corações, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos discípulos de Adão, marcados pelo pecado, ou somos discípulos missionários de Jesus, o Filho de Deus, marcado por essa graça, marcado por essa bênção, marcado por essa bondade de Deus operada na nossa vida. Está certo que às vezes nós temos atitudes de pecados, mas caindo, fraquejando, a palavra hoje dá essa força, essa coragem de se levantar, de se reerguer e de realmente viver na graça e realmente viver na comunhão com o nosso Deus de uma maneira plena. E o Evangelho traz para nós mais uma vez essa fortaleza, traz para nós mais uma vez esse impulso de seguir adiante, sendo discípulos, sendo missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Por 3 vezes Ele recorda aos nossos corações: não tenhais medo, tenham coragem, tenham força de seguir adiante, porque Jesus, nosso Deus, conhece tudo, conhece nossas inclinações, conhece nossos desejos, conhece o nosso coração, e Ele disse: olha, não tem nada de oculto que um dia não venha a ser revelado. Talvez a gente consiga esconder entre nós, mas de Deus nós não conseguimos ocultar nada. Então Ele disse: olha, o que eu falo na escuridão, o que eu falo somente aqui no convívio com os discípulos, deve ser anunciado à luz do dia, deve ser escutado ao pé do ouvido, deve ser realmente anunciado. Proclamai sobre os telhados, disse o Senhor. No tempo de Jesus,
Subia-se num lugar alto, numa casa muito alta, na sexta-feira, já chegando o final do dia, e se tocava a trombeta, para que todos os trabalhadores tivessem consciência que o novo dia estava chegando, o dia do Senhor, e como nós sabemos, para eles era o dia de sábado. Então ali passava-se a dedicar, passava-se a fazer somente as coisas de Deus e o menos esforço possível. Então já era para ter essa consciência de, assim como subiam para anunciar o novo dia, subam para anunciar agora essa nova mensagem de Deus, essa boa nova de Jesus. A palavra diz: não tenham medo dos homens que podem matar o corpo, que podem tirar a vida aqui na terra, mas tenham confiança, acreditem naquele que pode trazer a ressurreição, que pode trazer realmente a vida eterna. Tenham medo daqueles que matam o corpo e lançam naquele lugar das trevas, da escuridão, mas não tenham medo daquele que pode trazer a ressurreição. Então, mais força, mais coragem para seguirmos adiante. Deus recorda que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deus recorda que os pássaros têm valor. Quanto mais nós, que Ele mesmo ofertou seu Filho para nos salvar, para nos libertar, para trazer o dom da vida, para que a morte não tenha a última palavra na vida de Jesus e não tenha a última palavra na nossa vida, foi que Ele ofertou seu Filho. Então, seguindo os caminhos do Senhor, teremos essa graça de uma vida, não qualquer vida, mas realmente a vida eterna, a comunhão com Deus. E a palavra, então, para concluir, vai recordando para nós o testemunho, vai recordando para nós a missão que realmente nós devemos exercer aqui na terra. Jesus é muito claro na conclusão do Evangelho que nós acabamos de escutar. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, discípulos, missionários, anunciadores da Boa Nova, vencedores da tentação, da provação, do pecado, e ele diz: também eu declararei em meu favor dele, diante do meu Pai que está no céu. Estando com Jesus aqui na terra, ele estará conosco no céu. Diz a palavra: agora, porém, quem me negar, quem ceder às tentações, quem ceder aos pecados, quem ceder às paixões, às inclinações deste mundo, fama, poder, dinheiro, status, somente as coisas aqui da terra. E eu não estou falando de a gente buscar uma vida boa, tranquila, uma qualidade de vida. Não é isso. É quando nós trocamos as coisas deste mundo por Deus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos sempre essa graça ao nosso Deus para sermos justos, para ajustarmos a nossa vida, a vida do Filho de Deus. E, acima de tudo, coragem, porque o medo faz parte da nossa condição humana, mas a coragem e a fé em Deus devem superar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.